Antes de começar esse vídeo, eu tenho dois recadinhos para dar. Primeiro, Daria Nicolodi, muito obrigado pelos mimos. E segundo, Dario Argento, você me paga. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje nós vamos abrir nossas mentes e nossos corações para elas, as três mães. Vamos depositar nessa jornada todos os nossos suspiros, as nossas lágrimas e as trevas que residem em nossos corações, porque a gente vai falar sobre Suspiria e todos os seus derivados. Aqui eu quero comentar não só a trilogia original que foi dirigida pelo Dario Argento, mas também o final alternativo de 1989 e também o remake de 2018 de Suspiria, dirigido pelo Luca Guadagnino. E assim, vai ter polêmica nisso aqui. Então você prepara sua varinha, prepara seu caldeirão e vem com a gente para falar um pouco sobre as três maiores bruxas de todos os tempos. Mas olha só, antes da gente sentar o pau no Argento pelo crime que ele cometeu naquele terceiro filme, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. Essas damas, eu disse suavemente para mim mesmo, elas são as tristezas, e elas são três em número. Como as graças eram três, que vestem as vidas dos homens com beleza. As parcas são três, que costuram a tapeçaria sombria da vida de um homem em seu misterioso tear, com cores tristes, em parte, algumas vezes com o trágico preto e escarlate. Assim como as fúrias são três, que visitam com as retribuições chamadas do outro lado do túmulo para as ofensas que caminham deste lado. E até mesmo as musas são três, que usam as harpas, a trombeta ou a flauta para o grande fardo das criações apaixonadas dos homens. Essas são as tristezas, e eu conheço todas as três. Três mães dominam o mundo. Três bruxas poderosas que são a origem de todos os males da humanidade e que se alimentam das dores, do sofrimento e da tristeza. Mater Suspiriorum, a mãe dos suspiros, Mater Tenebrarum, a mãe das trevas, e, é claro, Mater Lacrimarum, a mãe das lágrimas. Essas personagens ganharam um grande destaque no cinema, mas muito antes disso elas meio que surgiram em Suspiria de Profundis, uma série de ensaios publicado pelo autor britânico Thomas de Quincey. Nessa obra, ele meio que analisava o uso de drogas alucinógenas no processo da memória. Não é um livro de terror, na verdade, é uma escrita bem analítica, bem ensaística mesmo, só que a partir daqui surgiu o conceito que se tornaria Suspiria e toda a trilogia das Três Mães, mais precisamente localizado em um capítulo do livro chamado Levana and Our Ladies of Sorrows, que foi o que eu li no começo do vídeo para vocês. Aqui ele fala dessas três mães como os males e as tristezas que afligem o coração dos homens. E é muito interessante porque nessa obra elas nem mesmo eram categorizadas como bruxas, mas existe todo um forte apelo imagético que leva até isso. O número 3 e o triângulo são itens muito importantes quando a gente está falando de bruxaria. E a gente também não pode deixar de esquecer que existem algumas figuras mitológicas que vêm em trios, como é o caso das musas, das fúrias, das graças e das parcas. Essa obra chegou a ser reinterpretada por diversos autores, até o Baudelaire tem um texto inspirado em Suspiria de Profundis, só que nos cinemas a nova interpretação foi criada por Dario Argento e Daria Nicolodi. Eles pegaram essa série de ensaios e transformaram em algo muito maior, transformando de fato essas figuras em três bruxas, com um apelo um pouco mais voltado para a fantasia e para o horror. A irmã do meio se chama Mater Suspiriorum, a Nossa Senhora dos Suspiros. Ela não escala as nuvens e nem caminha nos vendavais. Ela não usa um diadema. E seus olhos, se um dia forem vistos, não seriam dóceis ou sutis. Nenhum homem poderia ler sua história. Eles seriam encontrados cheios de sonhos decadentes, com ruínas de devaneios esquecidos. Mas ela não levanta seus olhos. Sua cabeça, onde recai um turbante dilapidado, desfalece para sempre comprime no pó. Ela não resmunga, ela não chora, mas suspira inadivelmente entre intervalos.
Em 1977, chegava aos cinemas um dos filmes mais bonitos e mais emblemáticos já produzidos na Itália. Suspiria foi dirigido pelo Dario Argento e conta a história de Suzy Bennion, uma bailarina que se inscreve numa academia de dança e, chegando lá, descobre que o lugar é empesteado por bruxas lideradas por uma feiticeira ancestral chamada Helena Marcos. E olha só, já de início eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente puta. Todo mundo gosta de dizer que a trilogia das Três Mães é uma criação do Dario Argento, e beleza, eu entendo o motivo disso. Só que a gente não pode tirar o mérito da Daria Nicolodi, que criou o roteiro dos dois primeiros filmes e ajudou a formular toda a mitologia por trás dessa franquia. E esse primeiro filme carrega já muito disso. Ele é muito diferente de tudo que o Argento estava produzindo na época, principalmente por ter esse toque mais forte de fantasia e de sobrenatural. E embora até hoje existam debates e mais debates acerca de se Suspiria é ou não um giallo, ele meio que se afasta um pouco dessa tradição, porque justamente por conta desse lado sobrenatural, já que o giallo geralmente traz vilões e assassinos humanos. E assim, desde já eu preciso deixar claro que Suspiria é o melhor filme dessa trilogia, mas não é meu favorito. Quando a gente analisa de um ponto de vista mais técnico, ele obviamente é o filme mais refinado, é o filme mais redondinho. Aqui a gente está acompanhando essa protagonista que acaba se mudando para Friburgo para estudar na escola de dança. E é importante citar isso porque na mitologia que foi criada para essa franquia, é dito que as bruxas vivem em três partes diferentes do mundo: Alemanha, Estados Unidos e Itália. Então, meio que as casas, as bases delas, acabam sendo muito cruciais para a história. Só que se você já espera ver essa lore sendo um pouco mais desenvolvida aqui, talvez você saia um pouco decepcionado. O filme não trabalha muito bem esse conceito das mães. É até mencionado, mas é em uma só cena, é muito passageiro, e se você não presta atenção, pode só passar despercebido. Foi só nas continuações que eles começaram a trabalhar de fato na construção dessa mitologia, inclusive fazendo referências a esse primeiro filme. Mas ai, Suspiria talvez seja o filme de terror mais bonito que eu já assisti. Embora ele não tenha um roteiro muito elaborado, é bem simples, são quase que várias sequências que vão se seguindo, mas eu acho que o Dario Argento ele consegue manejar muito bem essa construção de tensão. O filme já começa lá no alto com aquela cena do enforcamento, e por incrível que pareça, ele só vai melhorando, ele só vai progredindo. Tudo meio que funciona para dar uma experiência que é bem sensorial. De um lado, a gente tem os cenários que são super bonitos, cheios de cores, eles são vibrantes, eles têm muita vida. E do outro, a gente tem a trilha sonora feita pela banda Goblin, que é muito tumultuada, é muito estranha, é esquisita. Ela te passa um sentimento muito forte de tensão e de angústia. Esse filme é de fato uma experiência audiovisual completa. E é aquilo que eu disse, ele vai bem mais pro lado dos contos de fada. Tanto que o Argento e a Nicolodi se inspiraram muito em Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, tanto para compor o visual como para compor a história aqui. Inclusive, originalmente, o Argento queria que todas as personagens fossem crianças, para justamente deixar ainda mais aterrorizante, só que como já dá para perceber, como foi óbvio que aconteceu, isso não rolou. A gente tem protagonistas adultas, mas ele ainda mantém referências a isso. Tanto que as maçanetas das portas são mais altas, as personagens elas interagem de um jeito muito infantil, é um pouco estranho. Mas a irmã mais jovem, silêncio, sussurra enquanto nós falamos dela. Seu reino não é vasto, ou então a carne não viveria. Mas dentro de seu reino, todo o poder é seu. Sua cabeça, equipada de torres como Cibele, sobe para quase além do alcance da visão. Ela não se inclina, e seus olhos tão ascendentes podem estar escondidos pela distância. E seu nome é Mater Tenebrarum, a Nossa Senhora das Trevas e da Escuridão. Daí, em 1980, saiu A Mansão do Inferno, a segunda parte dessa trilogia original. E assim, eu acho que vocês já sabem, mas não custa avisar. Essa daqui é uma trilogia temática. Ou seja, a história não progride filme a filme. Na verdade, a gente tem histórias completamente isoladas que conversam entre si por causa de temas em particular. E nesse caso, o tema central da história é justamente a mitologia por trás das Três Mães. E aqui a gente conhece ela, a mais jovem e mais cruel de todas as bruxas,
Mater Tenebrarum, a Mãe das Trevas. E é engraçado, aliás, porque a Daria Nicolodi chegou a falar em uma entrevista, depois que o terceiro filme já tinha saído, que o Argento tinha um certo receio de voltar para essa trilogia, porque lá na Itália eles não eram considerados filmes de verdade. Suspiria, assim que saiu, foi um grande sucesso no mundo todo, um filme aclamadíssimo, só que lá dentro o povo ficava, nossa, mas você tá mexendo com fantasia, né? Quando que você vai trazer Assassino Real de volta? E então dá até pra notar como Mansão do Inferno é um pouco mais voltado pro diálogo. A gente tem muitas cenas com um assassino misterioso, ele usa faca, ele usa alguns utensílios domésticos para matar, e a gente também teve uma grande participação do Mário Bava durante as filmagens. O diretor que vocês já conhecem de Banho de Sangue e também de A Máscara do Demônio. Ou A Maldição do Demônio, na verdade eu não lembro o nome em português. Outro detalhe importante de citar, a Daria Nicolodi chegou a escrever o roteiro para esse filme, só que ela não foi creditada. Lá nos créditos, só o Dario Argento assina como roteirista. E assim, Mansão do Inferno é um filme meio bagunçado. Mas eu acho que existe um charme nisso, até porque o filme é muito atmosférico. E em vez do vermelhão brilhante que ele tinha em Suspiria, Mansão do Inferno já vai um pouco mais pro tom de roxo, tem uns azuis, tem um vermelhinho aqui a colar. E a música foi feita pelo Keith Emerson, substituindo a banda Goblin que tinha composto a trilha sonora do Suspiria. A música dele aqui é um pouco mais atmosférica num sentido diferente. Ela puxa muito mais pro lado gótico. E por conta dessa trama mais bagunçada, ele acaba tendo uma vibe meio de pesadelo. É algo muito onírico, mas ao mesmo tempo é tenebroso. É como se todos os elementos fossem sendo jogados na sua tela e você não tem muito como reagir a isso. Ah, e ele também segue aquela premissa de ser um pouco mais inspirado por contos de fadas, tanto que esse filme é levemente baseado em João e Maria. Tanto que a gente tem até dois irmãos que são atraídos para casa de uma bruxa, veja só. A trama é essa, ele se passa em Nova York, você vai para uma mansão dentro da cidade, que é meio que o centro de vários eventos sobrenaturais. E diferente do Suspiria, onde todos os crimes, assassinatos e o horror aconteciam quase que geralmente confinados dentro do prédio da academia de dança, aqui não é bem assim. A gente tem grandes problemas espalhados por toda a cidade, mas a mansão é o ponto focal de todos esses elementos sobrenaturais. Tudo está relacionado a algo que está ali. A gente também já começa a ter algumas pistas maiores sobre o que são as três mães, qual que é o papel delas e o que elas estão fazendo ali, e também como isso está relacionado ao próprio mistério do filme. E no fim aparece a Tenebrarum e aí, eu adoro a caracterização dela nesse filme. Eu gosto muito da aura de mistério que se cria em cima dela, e meio que no final ela vira uma personificação da morte. Então, assim, A Mansão do Inferno tá longe de ser um filme perfeito. É um filme que tem muito defeito, tem alguns problemas, ele é muito bagunçado, tem algumas cenas que não se encaixam, e tem uma sequência filha da puta, onde ele mata vários gatos de uma vez, e isso me deixa bem mal. Só que, mesmo assim, pensando um pouco nesse filme, eu acho que ele talvez seja o meu favorito dessa trilogia. Ele é histérico, louco, absurdo, e eu gosto muito de como ele te coloca dentro dessa história e faz você surtar junto com ele. A mais velha das três é chamada Mater Lacrimarum, Nossa Senhora das Lágrimas. Ela é o gemido e o delírio da noite e do dia, convocando faces desaparecidas. Ela ficou em Rama, onde se ouviu uma voz de lamentação. Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a se confortar. Ela ficou em Belém na noite que a espada de Herodes devastou berçários de inocentes. E os pequenos pés foram enrijecidos para sempre, o que despertou pulsos de amor no coração das casas que não foram desmarcadas no paraíso. Mas ai, né? A gente não pode só falar bem das obras do Argento. Em 2007, esse fudido decidiu que ele ia finalizar a trilogia das mães, e aí ele simplesmente cagou A Mãe das Lágrimas, O Retorno da Maldição, que é meio que a conclusão disso, e ai, não precisava nem ser feito. Como era de se esperar e como o próprio título indica, esse filme ele vai apresentar a Lacrimarum, que é a Mãe das Lágrimas.
E assim, curiosamente, essa personagem já tinha aparecido na Mansão do Inferno lá em 1980, mas é uma participação super pequena e se você não tiver muito atento nessa mitologia, é capaz de que você nem perceba. Mas vamos lá, né? Nesse filme a gente segue uma restauradora de obras de arte chamada Sarah Mende, que inclusive é vivida pela Asia Argento, a filha do Dario com a Daria Nicolodi. Um dia ela acaba descobrindo uma espécie de receptáculo cheio de objetos estranhos que foram encontrados em uma escavação em Roma, e depois que ela abre isso, pronto, acabou. A Mãe das Lágrimas ressurge e o mundo inteiro vai temer ao seu poder, blá blá blá. E assim, se ela queria lágrimas, ela conseguiu, porque toda vez que eu penso nesse filme, eu tenho vontade de chorar de ódio. Where's Sarah? She's in here! Idiot! Dessa vez, o Argento simplesmente decidiu descartar completamente o roteiro que a Daria Nicolodi tinha deixado pronto desde 1984 e ele segue por uma nova rota. Para isso, ele chamou um trio de roteiristas americanos que é composto pelo Adam Guiarash, pela Jay Sanderson e também pelo Walter Fasano. E eu vou falar um pouquinho desse último mais pra frente. E assim, antes de começar a chutar cachorro morto, eu nem acho o roteiro desse filme tão ruim assim. É óbvio, ele não é tão bom, ele não é tão magnífico quanto o trabalho da Daria Nicolodi. Mas dá pra ver que existe um esforço aqui. Na real, quem realmente não se esforça aqui é o próprio Argento. É um filme feio, tosco, cheio de problemas fortíssimos. O Dario Argento filma umas cenas sexualizando a própria filha, o que é meio preocupante. E tem também uma cena de assassinato de um casal lésbico que é só... É difícil, não dá pra te defender, né, Argento? Ele é muito decepcionante, especialmente se a gente leva em conta que foram 27 anos desde o lançamento de A Mansão do Inferno até o lançamento dessa bomba. E ele foi lançado justamente no ano em que Suspiria estava completando 30 anos. É muito, muito triste. As atuações são ruins, tem um macaco no meio e esse homem ainda me tem a pachorra de meter a Daria Nicolodi como um fantasma de CGI. Look, mother! An intruder! E sei lá, toda vez que eu penso em Mãe das Lágrimas, o que mais me deixa triste e com um conflito no meu coração é como ele perde todos os traços marcantes dos filmes anteriores. Ele não é inquietante, ele não é refinado e, principalmente, ele não tem o mesmo senso de atmosfera. Tem uma ou outra cena bonita e bem filmada aqui e acolá, mas só isso não sustenta um filme. Parece ser muito o tipo de filme que o Argento só fez porque ele tinha uns boletos pra pagar e porque estavam enchendo o saco dele pra finalizar a trilogia das mães. Então é meio que um puta filme, sei lá, sem vida. Você assiste ele sentindo que tá incompleto, que tá faltando algo. E é curioso, porque eu acho que esse é o filme que mais trata das três mães. Ele explica tintim por tintim o que elas são, qual que é o propósito delas, só que ele não é bom. Tanto que a própria Daria Nicolodi, antes de falecer, ela chegou a falar em entrevistas que ela não considerava esse o fim da trilogia dela. Não é a história dela, não foi ela que criou, e ela renega esse filme. Isso meio que pesa pra mim, eu concordo com ela e pra mim a Daria Nicolodi estava certa. Esse ato simbólico representa as funções de Levana. E essa dama misteriosa que nunca revelou seu rosto, exceto para mim em meus sonhos, mas sempre agiu por delegação, possui seu nome de um verbo latim, assim como o verbo italiano levare, que significa acender e levantar. E como vocês podem ver, o conceito é muito interessante, mas meio que a saga não se fecha muito bem. Os dois primeiros filmes, apesar de serem muito bons, só arranham a superfície dessa mitologia. E o terceiro, que finalmente explora isso, bem, ele é uma ogiva nuclear, como eu já falei aqui. Mas eu gosto de pensar em como eles tentam explorar o que cada mãe significa e alguns temas humanos que estão atrelados em cada filme. Suspiria, por exemplo, é um filme sobre arte, sobre dança, sobre vida, sobre morte. Já A Mansão do Inferno vai um pouco mais além, é um filme sobre desejo, sobre tesão, sobre mistério, sobre luz e trevas. E o Mãe das Lágrimas, eu não sei, ele talvez comente um pouquinho sobre a religião. Tipo, não é algo que é muito mal trabalhado, na verdade eu acho que ele se esforça, é isso, eu não acho o roteiro ruim. O roteiro se esforça em trazer esses elementos. O problema é que fica muito aquém, ele não consegue levar isso para uma superfície um pouco maior, fica tudo muito raso.
assim, se vocês querem um conselho de amigo, eu descobri uma coisa recentemente que pode solucionar alguns dos problemas de vocês com relação à Mãe das Lágrimas. Em 1989, todo mundo achava que o Dario Argento nunca ia finalizar a trilogia das Mães. E então, a própria Daria Nicolodi, que também estava vendo que não tinha interesse nenhum por parte dele, foi lá e vendeu o roteiro dela do terceiro filme para outro diretor italiano, chamado Luigi Cosi. E assim nasceu The Black Cat, também conhecido como Demon Six, de Profundis, mas que até onde eu sei não tem nada a ver com a franquia Demons do Lamberto Bava. E durante anos esse filme meio que foi considerado como o final da trilogia das Mães, dando um encerramento curioso ali, apresentando a tal terceira mãe e também se baseando bastante nos ensaios do Thomas De Quincey. Como eu disse, o filme foi dirigido pelo Luigi Cosi, que aqui adotou o pseudônimo de Lewis Coates para soar melhor para os ouvidos dos americanos. O roteiro original era da Daria Nicolodi e, curiosamente, ela ia inclusive protagonizar o filme. Só que quando ela viu que estavam mudando muito, mexendo muito na história dela, ela falou, melhor não. That's a good girl. You know you can't fool me anymore with your hallucinations and mind tricks. When did you catch on? Just now, actually. Driving home. Então ela também não é acreditada aqui, assim como em A Mansão do Inferno, em Como Mãe das Lágrimas, e os produtores meio que falaram, olha, já que você não vai fazer exatamente a continuação aí, que tal transformar isso numa adaptação do Gato Preto do Edgar Allan Poe? Só que se você for ver, esse filme não tem nada do Edgar Allan Poe. Na verdade, eles chegaram a gravar algumas cenas com os gatos pretos e jogavam no meio do filme como se fossem umas cenas de transição e pronto, tá aí. É o Gato Preto. É a adaptação. Aqui a bruxa apresentada é meio que a Lacrimarum, a Mãe das Lágrimas, só que ao mesmo tempo ela se chama Levana, que é um nome que está muito presente naquele capítulo lá do Suspiria de Profundis. E o curioso é que esse filme até faz uma referência aos outros dois, como se eles fossem filmes produzidos dentro desse universo. Eles inclusive chegam a citar o Dario Argento como um grande diretor. Risos. Gente, no caso eu tô falando só por bode, tá? Eu considero o Dario Argento um grande diretor, mas assim, é difícil defender ele. Enfim, também não é um filme perfeito, ele parece que foi feito com R$ 2, ele é muito barato, os sets são um pouco feiosos, mas eu acho que ele é um filme que é muito atmosférico, ele faz um bom uso de cores, e ele até conversa um pouco mais, seja pelas imagens, ou até mesmo pelo tema, com os outros dois filmes, com Suspiria e A Mansão do Inferno, enquanto o Mãe das Lágrimas acaba ficando um pouco mais distante. Então, se você quiser trocar um filme questionável pelo outro, eu acho que esse aqui consegue encerrar a trilogia de uma forma um pouco mais satisfatória. Se eu disser simplesmente tristezas, há uma chance de que você confunda os termos, como uma tristeza individual. Eu quero que o termo expresse as poderosas abstrações que são encarnadas nos sofrimentos individuais do coração de um homem. E eu quero ter essas abstrações presentes como personificações. Assim sendo, as chamarei de Nossas Senhoras da Tristeza e da Desolação. Eu as conheço muito bem e já andei em seus reinos. A gente já tá acabando. Agora eu só vou falar daquele que é um dos meus queridinhos, um dos meus filmes de terror preferidos dos últimos anos, que eu amo de paixão, que é o Suspiria de 2018, do Luca Guadagnino. Alguns diriam que esse filme é um remake, mas citando minha querida amiga Carissa Vieira, não é um remake, é um renascimento. Desde o começo dos anos 2000, o Luca Guadagnino meio que comprou os direitos de adaptação de Suspiria das mãos do Dario Argento e da Daria Nicolodi, para fazer sua própria versão. Originalmente ele não ia dirigir o filme, ele só ia produzir, e o diretor confirmado era o David Gordon Green, o conhecido pelo Halloween de 2018 e pelo péssimo Halloween Kills que saiu esse ano. Inclusive, tinha até algumas negociações para que a Natalie Portman fosse a protagonista. Mas sempre tinha um probleminha aqui, uma picuinha de estúdio ali, e esse projeto meio que foi engavetado. Até que chegou 2018 e o Luca Guadagnino dirigiu esse próprio projeto, trazendo alguns elementos do filme original, repetindo os nomes de personagens e, é claro, mantendo o nome do filme, mas fazendo dele uma obra completamente única e original. E lembra que eu falei do Walter Fasano lá em cima, um dos roteiristas do Mãe das Lágrimas? Então, ele meio que é miguxo do Luca Guadagnino e ele trabalhou aqui nesse filme como editor. Então, assim, não tem nada de muito conectado entre os dois filmes,
Mas eu acho interessante ver como esse carinha foi reciclado em formas completamente diferentes da franquia. E aqui a gente meio que tem a mesma base da história do filme original. A gente segue a Suzy Bennion, que é uma bailarina, que está se inscrevendo numa academia, que dessa vez fica em Berlim e não Friburgo. E aí coisas estranhas começam a acontecer, assassinato, desaparecimento e pá, bruxas. É quase a mesma estrutura, mas existe bastante coisa diferente aqui, e no final a gente descobre que a Suspiriorum não é quem a gente acha que é. Mas não, eu não vou dar esse spoiler aqui. Esse filme ressignifica vários elementos do original e leva eles em outra direção. Ele é um filme muito mais longo, ele tem quase que 1 hora a mais que a duração do original, só que ele encontra uma certa beleza nesse tempo todo. Ele é muito mais contemplativo, ele é um pouco mais parado, ele te força a olhar os detalhes, mas tudo isso converge muito bem para criar essa experiência sensorial. Bravo, Suzy. E em termos de visual, eu acho que dá pra perceber que ele não tem muita coisa a ver com o original. Ele é um filme muito mais denso, muito mais sisudo, meio cinzento, um filme mais escuro mesmo, ele não é tão vibrante. Só que eu acho que isso acaba acentuando e deixando ainda mais efetivas as cenas onde ele joga uma cor mais forte, onde ele joga um vermelho, onde ele brilha e se permite surtar. Eu acho que é um filme que ele preza muito pelos contrastes. Só que existe um pouquinho mais do que isso. Suspiria, a Dança do Medo, que é o subtítulo bosta que foi colocado aqui no Brasil, ele meio que é um filme que te tenta deixar imerso nessa narrativa. Então, por exemplo, a gente tem muito do contexto político da Alemanha na década de 70, que eu não sei se vocês sabem, mas não era dos melhores. A gente tinha Guerra Fria, Muro de Berlim, o país ainda estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial, que deixou a Alemanha completamente quebrada e fodida durante muitas décadas. E esse plano de fundo político meio que tá lá. Ele não é a peça central da trama, ele não vai guiar os personagens e ter revelações importantes sobre isso. Mas você tá ali, dentro da academia, escutando noticiários sobre bombardeio aqui, ataque rebelde ali, todas as dinâmicas políticas acontecendo, e isso te ajuda a ficar muito mais imerso nessa narrativa. Es muss heute Nacht geschehen. E eu sei que tem muita gente que fala por aí que esse remake tem um roteiro melhor que o filme original, mas eu particularmente discordo. Primeiro porque, como vocês já sabem, pra mim, roteiro não é tudo. E por incrível que pareça, eu gosto da simplicidade do roteiro do Suspiria original. Eu acho que eles são filmes muito diferentes e que não dá pra você comparar pedaços isolados de cada um deles, porque na verdade é o contexto geral, é a obra geral que se completa. O Suspiria ele é muito um projeto da sua época, de 1977, produzido na Itália, com uma vibe de giallo, feito por um diretor que era conhecido por trabalhar com esse tipo de cinema, e o de 2018 já vem numa época onde a gente está discutindo o famigerado pós-horror, que é um termo que eu detesto, mas que você tem esses filmes de terror que eles tentam ser um pouco mais complexos, analisar vários aspectos da vida, da existência e do universo. E a questão toda para mim é que esse filme se permite aprofundar um pouco mais na mitologia dessas três mães. Ele vai apresentando um pouco mais desses conceitos e trazendo o horror de uma forma lenta e gradual. Não é nada muito histérico, como é no caso do original e das continuações. Ah, e eu também gosto de como ele reinterpreta algumas coisas da bruxaria aqui, como é o caso da própria dança, que tem um ponto importantíssimo na história e que se torna um próprio ritual mágico à parte. Eu gosto muito desse filme, eu amo ele num nível que eu não sei explicar, que eu sei que não é muita unanimidade, eu sei que muita gente não gosta dele, que acha ele lento, chato, arrastado. O próprio Dario Argento já falou mal dele, mas assim, Dario Argento, você entregou Mãe das Lágrimas pro mundo, você não tem direito nenhum de criticar nada. E eu fico um pouco triste que esse filme tenha sido um grande fracasso financeiro, porque o próprio Luca Guadagnino tinha ideias para fazer continuações, para dar continuidade a essa franquia, só que isso foi com Deus. Pode ser que algum dia alguém retome isso, mas por enquanto, para um futuro próximo, a gente não tem previsão de continuação.
Bem, eu queria muito falar do Suspiria aqui no canal e falar da trilogia das mães, então eu tô muito feliz de estar produzindo esse vídeo. Ele tá me dando um trabalho, porque foi um dos roteiros mais longos que eu já escrevi, e editar isso vai ser um pesadelo. Mas é aquilo, eu faço tudo por vocês e olha, eu realmente acho que é o tipo de franquia que muito mais pessoas precisam conhecer. Tanto fãs de terror como quem gosta de bruxas ou até mesmo quem gosta de fantasia. E principalmente para quem também quer sair um pouco da bolha do cinema norte-americano. Diz aí, você já viu Suspiria? Qual que é o seu filme favorito? Você gosta do remake? Bora se juntar numa rodinha punk pra sentar o pau no argento por causa da Mãe das Lágrimas? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo. Compartilhem o vídeo para chegar em mais gente. E se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. O meu sonho para as continuações do Suspiria do Guadagnino é que cada filme seguinte fosse dirigido por um diretor diferente para que ele fosse trazer uma visão única para aquele mundo. E também que cada uma das outras três mães fosse interpretada por uma atriz que foi odiada por algum motivo banal, tipo a Dakota Johnson por causa de 50 Tons de Cinza. Para mim, chamava Kristen Stewart para ser a Tenebrarum, a Mãe das Trevas, e é claro, a Megan Fox para ser a Mãe das Lágrimas, a Lacrimarum, e no final podia reunir todo mundo, fazer um encontro, sabe? Ia ser um Vingadores do Terror, só que só pra gostosas. Eu ia achar incrível.